Bem-aventurado que acode ao necessitado. O Senhor o livra no dia do mal. O Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Não entrega à discrição dos seus inimigos. Salmo capítulo 41, verso 1 e o verso 2. Faço votos nessa manhã que este seja um dia de muitas bênçãos para a tua vida. Que nós possamos sentir as mãos do Eterno nos acolher no decorrer desse dia. Que possamos ter a plena certeza que Ele está ao nosso lado e que possamos, no dia de hoje, escolhermos cumprir os propósitos de Deus para cada um de nós. Quero pedir ao Senhor que Ele lhe tome nas suas mãos, abençoe os seus planos, abençoe a sua família e que ao você sair de casa, você saia na segurança que o nosso Deus está ao seu lado. Nós temos um compromisso com Deus a cada manhã, com a palavra do Senhor. Cada manhã nós nos levantamos e nós temos uma única e primeira audiência, que é a audiência com o Eterno. Nós abrimos a sua palavra e nós deixamos que a palavra de Deus guie a nossa trajetória, que ela afete a nossa vida, que ela nos ensine o que nós precisamos fazer. E nessa manhã, nesse momento, quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 32, o verso 1. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Eu quero aqui, logo no início, relembrar você que o sonho de Deus era ser único e exclusivo na vida da nação de Israel. No livro de Êxodo, capítulo 25, verso 8, o Senhor se voltou para Moisés e falou: Olha, me faça um santuário para que eu possa habitar no meio do meu povo. Deus tinha o desejo de viver ao lado do seu povo. E Moisés começou, na sua liderança, conduzir pessoas para que o templo de fato fosse construído, para que Deus pudesse habitar no meio do seu povo. Deus se manifesta ao seu povo falando que havia um dia especial que Ele queria que o seu povo pudesse ser obediente. Eles deveriam seguir esse dia. Era um dia santificado. Esse dia foi separado por Deus desde a criação do mundo para que o ser humano pudesse observar, que é o dia de sábado. Mas agora Moisés tinha subido ao monte para se encontrar com Deus e tinha se passado 40 dias. Todos esses fatos aconteceram antes do Sinai, enquanto Moisés subiu a subir o monte. Mas agora, Moisés, lá em cima do monte, tinha se passado 40 dias. As pessoas estavam aqui embaixo inquietas. Elas não sabiam o que estava acontecendo lá em cima, até porque eles não poderiam subir, passar dos limites que Deus tinha falado para Moisés que o povo não pudesse ultrapassar. Apenas Josué estava um pouco mais abaixo, mas ele estava na expectativa de que, de fato, muito em breve, Moisés pudesse voltar. Moisés não tinha levado suprimento para todos os dias, mas Deus tinha suprido todas as suas necessidades nesse período de 40 dias. As pessoas que estavam aqui embaixo, expectantes, observando e humanamente olhando para o que de fato estava acontecendo, chegaram à conclusão que Moisés poderia ter perdido a sua vida. Moisés estava morto. Como que alguém poderia passar 40 dias sem ter suprimentos suficientes para alimentar-se e poder se manter naquele monte solitário? É quando então eles se voltam para Arão, porque Arão tinha ficado com eles aqui no pé do monte, e se aproximaram de Arão, lhe fizeram uma pressão, e Arão então começou a construir um bezerro de ouro, onde as pessoas que estavam aqui embaixo, elas estavam dispostas a incluir mais um Deus no seu processo de adoração. E, embora eles tivessem sabido que Deus tinha os libertado do cativeiro do Egito, ter uma representação diante deles era algo mais que iria acrescentar e na vivência espiritual daquele povo. Eles ainda não tinham entendido por completo o que Deus queria para suas vidas. E era o momento que Moisés, em cima do monte, agora então estava voltando. E quando ele está descendo do monte, após 40 dias, Moisés se depara com um barulho fora do normal que tivesse acontecendo. Mas Moisés então agora subentende que eles tinham de fato se voltado para outros deuses. E quando Moisés
se depara com a multidão que estava adorando e tinham se curvado diante de um bezerro de ouro. Moisés joga no chão as tábuas da aliança. Era uma prova clara que o povo tinha quebrado a aliança com Deus. O fato de Moisés jogar as pedras no chão era uma demonstração pública do que aquelas pessoas tinham feito com o Senhor. O líder Arão, que estava embaixo junto com a multidão, ele deveria ter assumido a sua liderança. E nós podemos ver uma coisa: nem sempre a maioria está do lado correto. É uma prova clara. A maioria que estava aqui agora buscando Arão para construir um bezerro de ouro, eles estavam envolvidos no pecado. Eles tinham dado as costas para Deus. Arão deveria ter usado da sua liderança para usar com firmeza e dizer: Deus não quer que nós nos curvemos diante de outros deuses. Mas Arão cedeu à pressão. As pessoas falaram para Arão: nós não sabemos o que tem acontecido com Moisés, você que está aqui, é você que tem que decidir. E Arão cedeu. Arão caiu junto com o povo diante do pecado de ter se curvado diante de um bezerro de ouro. Moisés, ao descer do monte, reconhece que aquelas pessoas tinham se envolvido no pecado. E mais uma vez quero mencionar a você: ao Moisés jogar no chão as tábuas da lei de pedra, Moisés estava dizendo para aquela nação: vocês quebraram a aliança de viver uma vida fiel ao Deus que os libertou do cativeiro do Egito. Acredito, amigo, que nessa manhã nós precisamos, nesse momento, fazer uma pausa e fazermos uma reflexão. Como Israel tão rapidamente se esqueceu de Deus, tantos milagres maravilhosos tinham acontecido. Aquela geração tinha contemplado coisas fantásticas na sua vida. Eles passaram pelo meio do Mar Vermelho, Deus abriu o Mar Vermelho e eles passaram em terra seca. Deus os conduzia numa nuvem à noite e no decorrer do dia, os protegia também. As suas sandálias não se desgastavam, as suas vestimentas não envelheciam. O Senhor não permitiu que eles sofressem com falta de água, muito menos o maná. O Senhor supriu todas as suas necessidades. Eles viram os milagres acontecer diante dos seus olhos, mas aquela geração ainda estava a duvidar que Deus é soberano, que Ele pode todas as coisas. E eles, diante de tudo isso, ainda queriam construir um bezerro de ouro para se curvar diante desse bezerro. Veja que os seres humanos não precisam de sinais para crerem em Deus. Jesus mesmo um dia disse: bem-aventurado aquele que não viu, mas creu. É o que deve acontecer conosco nos dias em que nós estamos vivendo. Nós não estamos precisando de mais sinais. Nós não estamos precisando de mais milagres. O que de fato nós estamos precisando é nos voltarmos para Deus e entregarmos o nosso coração a Ele. Nós precisamos acreditar nas ações magníficas desse Deus. Nós precisamos nos apegar à Sua palavra e alimentarmos a nossa fé e pedirmos a Ele que Ele conduza a nossa trajetória. O capítulo 32, o verso 7 ao verso 13, a palavra nos apresenta a postura de um verdadeiro líder. Moisés sabia que o povo tinha pecado. Moisés sabia que o povo tinha se envolvido o que não deveria fazer. Eles tinham construído um bezerro de ouro. Eles tinham transgredido a lei de Deus. Mas Moisés, ele assume a postura de um intercessor. Ele se coloca diante de Deus e do povo e intercede pelo povo. Apresenta a Deus as necessidades daquele povo. Ele enaltece a grandeza de Deus, mas ao mesmo tempo ele apresenta a Deus as fraquezas do seu povo. E ele pede a Deus que perdoe o seu pecado. E ele clama a Deus, pedindo para que Deus possa intervir com um ato de misericórdia e não destrua aquela nação. Porque Deus queria destruir todas as pessoas e começar uma nova geração a partir de Moisés. Mas o líder Moisés amava aquelas pessoas. A sua convivência, ao estar ao lado daquelas pessoas, ele passou a amar aqueles seres humanos. E ao amar aquelas pessoas, ele vai diante de Deus e apresenta ao Senhor, pedindo a Ele que Ele use de misericórdia e de graça e que possa salvar aquela nação. No verso 14, nós podemos ver o poder de uma oração sincera, de um intercessor. Creio que mais uma vez, nessa manhã, nós precisamos, nesse momento, fazermos uma pausa e pensarmos na nossa vida de oração. Uma oração sincera chega até o trono de graça do nosso Deus.
Uma oração sincera, o céu sempre estará aberto para nos dar ouvido. Uma oração sincera, primeiramente, transforma o nosso coração, mas move Deus em nossa direção. Meu amigo, a palavra de Deus é referência de fé e prática para todos nós. Jesus Cristo, quando esteve aqui nessa terra, nos deu exemplos claros de viver uma vida de comunhão com o Pai em oração. Nós não podemos viver de forma diferente. Nos momentos que nós estamos vivendo são momentos desafiadores. Se nós não nos voltarmos para Deus com o coração aberto, clamando, sendo intercessores por uma geração que ainda não conhece a Jesus Cristo, elas poderão se perder por completo. Cabe a cada um de nós a responsabilidade de falarmos, mas intercedermos diante de Deus por aqueles que são nossos familiares e por pessoas que ainda não conhecem a Jesus Cristo, para que o Senhor tenha misericórdia deles. No capítulo 32, o verso 20, nós podemos ver que o ídolo foi destruído por completo. O nosso Deus não aceita uma adoração dividida. O nosso Deus aceita apenas uma adoração exclusiva. Eis a razão dele destruir e pedir a Moisés que destruísse por completo aquele bezerro. Depois de ter sido feito o pó, foi jogado sob a água para que a nação de Israel pudesse tomar daquela água. Deus não aceita uma adoração dividida. Deus não aceita dois deuses. Deus aceita apenas um Deus exclusivo. Ele quer ser exclusivo em nossa vida. Por isso que nessa manhã nós precisamos nos voltar para o Senhor e entregar o nosso coração por completo a Ele, sem reservas. Os levitas assumiram uma postura diante daquela nação de uma forma que Deus os honrou. Os levitas destruíram mais de 3.000 pessoas, que é necessário nos dias em que nós estamos vivendo repudiar o pecado. Deus não tem associação com o pecado. Deus ama o pecador. Deus, na verdade, quer salvar a todos os pecadores, mas nós precisamos ter plena convicção nos dias em que nós estamos vivendo. Deus não faz nenhuma associação com o pecado. Se nós almejamos um dia receber a salvação em Jesus Cristo, é necessário a cada dia nos voltarmos para Deus e clamarmos por Ele, por misericórdia pela nossa vida, para que nós possamos repudiar o que é pecado, repudiar o que é mal, amarmos ao Senhor, e dessa maneira nós iremos receber a salvação. Ao terminarmos de estudar o capítulo 32, nós podemos ver que a misericórdia de Deus ela se renova sobre nós a cada manhã. É a razão pela qual nós não somos destruídos, porque nós não somos diferentes da nação de Israel. Por mais que nós façamos aliança com o nosso Deus, na nossa igreja ou no lugar onde nós adoramos ao Senhor, tão rapidamente que assumimos uma aliança, nós nos voltamos para os nossos pecados, para os nossos erros. Nós temos os nossos ídolos, mas nessa manhã nós precisamos entender uma coisa. Deus não aceita adoração dividida. Ele espera adoração exclusiva. Deus espera que nós o amemos de todo o nosso coração, que nós entreguemos a nossa vida a Ele por completo. Por isso que nessa manhã, meu amigo, nós precisamos amar mais ao Senhor. Nós precisamos amar mais a Sua palavra. Nós precisamos construir uma vida de oração com Deus, uma vida de oração sólida. Não são momentos de oração onde nós apenas proferimos 3 ou 4 palavras, mas nós precisamos contar para Deus a nossa história. Nós precisamos suplicar a Ele a intervenção dEle na nossa vida. Nós precisamos apresentar para Deus os nossos defeitos, as nossas qualidades e falarmos: Senhor, por favor, se compadeça de nós. Tenha misericórdia da nossa vida, da nossa família. Vivendo dessa forma, eu tenho certeza que nós acharemos graça diante do Senhor e teremos a alegria de viver com Ele por toda a eternidade. Gostaria você nessa manhã de se unir a mim nesse momento em oração, pedindo a Deus a bênção dEle sobre a nossa vida. Querido Pai, nessa manhã, nesse momento, nós fechamos os nossos olhos para falar com o Senhor. Nós reconhecemos as nossas fraquezas e os nossos pecados, mas nos colocamos em Tuas mãos, confessamos as nossas falhas. Nos conceda a graça de um dia estarmos ao Teu lado, vivendo com o Senhor por toda a eternidade. É o nosso pedido e a nossa oração, e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.